Professor, Opa, eu mandei de volta lá. Luiz, Isso, aham. você mandou Nos, lá exer... no meu e-mail agora? nos exercícios lá, aham. Então tá bom. Beleza. Beleza. Davi, tá escutando? Davi, tá escutando ou não? Da visão, ele tá me devendo ó, a avaliação e as atividades lá, ó. Tá? Elas estão escutando. Bom, gente, vamos começar então. Seguinte, nós paramos aqui nessa parte de mangueiras aqui. Então a gente tem aqui canos, tubos e mangueiras, tá? Então a gente tem aqui algumas diferenças, no caso, um em relação ao outro. Então a gente tem aqui a parte de dimensionamento interno e dimensionamento no caso aqui do cano, do tubo e da mangueira. E aqui alguns tipos, no caso aqui tem um fabricante que é a Packer, está mostrando aqui. Vocês estão escutando, gente? Eu estou escutando, professor. É que deu uma informação aqui que diz que está com uma qualidade de conexão. Não sei se... Aqui tá. O restante tempo, o pessoal tá escutando ou não? Sim. Eu tô conseguindo ouvir aqui, professor. Eu também, professor, tô ouvindo. Tranquilo. Nicolas, também? Nicolas, sim, tá escutando? Sim, Tranquilo? senhor. E o Tranquilo. O Davi tá escutando ou não, Davi? O Davi tá conectado. Mas tá... Acho que não. Ah, tá escutando? Tranquilo, Davi? Tá escutando ou não? Uhum. Beleza, então. E Davi, você só agiliza para nós as duas atividades que foi mandado para a gente fechar a disciplina lá de ontem, tá legal? Beleza. Uhum. Então tá. Aqui, gente, só para a gente ter uma ideia aqui em relação à aplicação de mangueira na parte hidráulica, nós temos aqui as mangueiras para baixa pressão aqui, que eles falam até 250 PSI, tá? Trançado têxtil, no caso de algodão, e borracha, no caso ali que a gente tem diâmetro interno real, na verdade, que é a medida que eles especificam, né? Aí código e catálogo ali. Aí tem uma série que não vamos ficar lendo tudo isso aqui, não. Depois vocês vão ter lá para vocês darem a verificada. Vocês podem ver que tem algumas que é normatizada, gente. Ó, quando fala em normatização, ela tem o número, por exemplo, aqui, tem SAE, tem a norma DIN. Então ele traz aqui que esse sistema SAE é o sistema
no caso de engenheiros americanos ou automotivos americanos, tá? Então, é uma homologação por eles lá. Então, só para a gente ter uma ideia lá, uma de sucção de 200 a 1.200 PSI, ele está dando lá que o fio de aço disponível em forma de helicoidal, em volta dela, para não ter, no caso, deslocamento e não danificar. Toda vez que vocês pegarem tubulação, por exemplo, de hidráulica, vocês vão ver que ela tem... o acabamento dela não é lisinha, é difícil de pegar uma lisinha, assim, porque ela vai ter algumas ranhuras por causa do material que ela tem na parte interna. Tá? E outra coisa, gente, toda vez que vocês trabalham com hidráulica, redobrar aí o cuidado em relação à segurança, porque dependendo aí uma pressão, igual a gente falou aqui, ó, 3.000, 2.750 PSI, vocês vão ver que é pressão extremamente alta. Hein? Isso aqui, se escapar, dependendo onde pegar aí, corta. Corta é a mesma coisa que você passar uma gilete, tá? Dependendo do tamanho, do diâmetro do furo que vai sair, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Para vocês que estão trabalhando com caminhão, a hora que for mexer com a parte de pressão do common rail, que é, no caso, que vai lá dos caminhões, a parte de alimentação, lá não pode mais abrir aquilo para sangrar caminhão. A gente sangrar lá na tubulação dos bicos, abria para tirar o ar. Hoje, se você fizer isso, você está correndo o risco de tomar, no caso, uma descarga, no caso, hidráulica e acidente fatal, porque 2.000 bar, gente, se pegar, corta o pulso fora, tá? É a mesma coisa que eu estar cortando um pedaço de papel. Aqui, gente, para quem nunca dimensionou ou ele quer fazer algum dimensionamento, então o que ele faz aqui? Ele traça, tem esses gráficos que ele está colocando aqui, ele tem cada uma das réguas aqui, ó, régua com vazão, no caso, em galões por minuto, aí diâmetro interno da mangueira e tem velocidade do fluido em pés por segundo. Se eu tiver esses valores, gente, tá? Eu posso calcular, por exemplo, qual que é a melhor mangueira que eu, no caso, tiver, no caso aí para estar acionando. Então, o gráfico auxilia a escolher o diâmetro interno da mangueira em função da vazão do circuito. Então, vai ter que fazer uma substituição, sei lá, num circuito hidráulico que vocês não conhecem, que não é padrão ou não é da montadora, do fabricante, vocês vão ter que usar desse artifício para poder trocar a mangueira e não colocar a mangueira inadequada. A maioria, gente, a maioria do pessoal faz o quê? Eles pegam e um pedaço da mangueira que foi, no caso, danificado, tateando, e leva para o cara, no caso, para quando a gente vai fazer externamente, ou mandar fazer, para o cara saber a dimensão daquilo que está sendo usado. Mas a maioria das vezes, em volta, no caso da própria mangueira, vai estar escrito, por exemplo, qual que é a secção interna dela, a parede, no caso que a gente tem da tubulação e quanto de pressão que ela aguenta, tá? Vocês tendo essas informações, a gente pode fazer manutenção aí em circuitos hidráulicos, por exemplo, de acessório, ou se não, de implemento que é colocado no caminhão, ou usar em máquina, alguma coisa assim. Que aqui a gente tem que colocar vocês, por exemplo, não só dentro da parte de caminhões. De repente você quer trabalhar com um implemento agrícola, trabalhar na área agrícola, trabalhar com a parte de pesado, tá? Também dá para fazer. Quem faz a parte mecânica diz, dá para começar a pensar nisso também. A parte agrícola hoje paga melhor que caminhão ainda, tá? E a Constructure também paga bem, só que é viver em função do trabalho, quase. Porque quando não pode parar, se é construção, por exemplo, de grande dimensão, ou minas, negócio aí, então quase não para, no caso, essa questão. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí, tá? Conexões, as formas que, no caso, elas vão fixadas nos conjuntos,
Raramente vocês vão encontrar uma lá que vai por uma mangueira de alta pressão que vai ter lá uma abraçadeirinha lá travando ela. Geralmente elas são prensadas, no caso, nos conjuntos, e vão usar aí uma ferramenta para... que aqui ele está mostrando uma ferramenta pneumática aqui, ela vai travar com os dentes aqui e vai, no caso, apertar o nip ou um material metálico ali para travar todo aquele conjunto em cima do bico da mangueira, ou nas conexões permanentes, tá? Agora, a gente tem que ver aqui, a gente também falou lá rapidamente para vocês a questão, por exemplo, de bombas, né? Então, a gente tem aqui a definição, que é o componente mais importante do sistema hidráulico. Pode-se dizer que é o coração, porque ele que vai fazer o deslocamento, no caso, né? E é o componente responsável pela geração da vazão de um sistema hidráulico, convertendo energia mecânica em energia hidráulica, tá? O que é energia mecânica? É o movimento que a gente tem rotacional dentro da bomba. E, no caso, a energia hidráulica é o fluxo de óleo que ela consegue, no caso, deslocar, tá? Ele fala aqui que esse elemento ele suga ou ele puxa, no caso, o óleo ou fluido de dentro de um reservatório e empurra para o restante do sistema hidráulico, criando um fluxo, tá? De fluido, uma quantidade de fluido determinada, para que a bomba funcione e faça necessário que haja pressão atmosférica ou maior no interior do reservatório. Então, se vocês pegarem, por exemplo, vamos fazer um equiparativo aí que as mães faziam. Por que a mãe, quando ela tinha aqueles lata de óleo, antigamente, ela fazia 2 furinhos, fazia um furinho só? O que vocês acham? Por que fazia isso? Que a mãe fazia 2 furinhos na lata de óleo. Ou vocês não pegaram Esse daí eu aprendi esses tempos atrás lá na DAF, professor. Para tirar a pressão? Para poder entrar como é que se diz assim, para entrar o oxigênio e não ficar, tipo, cuspindo, assim, o óleo, sabe? O óleo ter um melhor escoamento. Isso, é que daí nós vamos ver que a pressão atmosférica, ela exerce em cima do líquido, tá? Ele vai escoar, ele vai, no caso, trabalhar mais rápido. Se vocês, no caso, só abrirem um lado só e querer despejar, ele vai começar... Ele não vai ter um fluxo linear, que a gente chama. Ele vai ter um fluxo, no caso, que pode ser pulsativo, igual vocês estão vendo aqui, ele fica engasgando para sair, né? E dependendo do sistema, alguns modelos hidráulicos, ele tem um fluxo que ele é, no caso, circular, tá? Se a gente pegar um fluxo para circuito hidráulico, quanto mais linear ele for, melhor, no caso, é o deslocamento ou acionamento que ele vai fazer, tá? E se ele tiver aeração, vai ter problema de falha. A aeração é ar no meio do óleo, tá? Por isso que o pessoal fala de sangrar o sistema, no caso hidráulico, quando ele for funcionar. Se um dia acontecer para vocês lá que eu tô com um problema, por exemplo, na hora de trocar o fluido hidráulico da caixa de direção, vocês vão ter que colocar o fluido e depois começar a girar o volante para a direita e para a esquerda até sumir o ruído. Por quê? Não existe nenhum dispositivo ou um sangrador para vocês tirarem, no caso, essa quantidade, por exemplo, de ar do sistema. Então, a única forma que você vai ter de sangrar esse sistema é, no caso, virando, no caso, caminhão para a direita, caminhão para a esquerda, até, no caso, eu ter um fluxo linear ou constante dentro do circuito hidráulico, sem, no caso, lá, uma quantidade de ar ou aeração no meio do sistema, tá? Aí tem especificação de bomba, ó, são geralmente especificadas pela capacidade de pressão máxima de operação e pelo deslocamento em litros por minuto ou galão por minuto, tá? Em uma determinada rotação, no caso do implemento, do veículo, o que for. O que eu posso falar para vocês assim? Se eu pôr
para vocês entenderem, um motor em funcionamento. Quando o óleo está frio, tá? Ele tem um deslocamento de óleo, a viscosidade ainda está alta e ele vai estar com a pressão alta porque ele vai estar vedando tudo quanto é, no caso, o orifício, passagem. Então, ele, na verdade, ele tem dificuldade de se escoar, então aumenta a pressão. Quando aquece, no caso, o motor, que é um circuito hidráulico também, a parte de lubrificação, vocês vão ver que a tendência, no caso da pressão, é cair. Por quê? O óleo, ele perde viscosidade porque ele fica mais fino e ele vai escoar muito mais rápido. Mas em contraproposta, gente, se eu pegar e aumentar a rotação do motor, o que vai acontecer? Aumenta o volume de deslocamento. Quando aumenta o volume de deslocamento, ele consegue aumentar a pressão novamente, tá? Por quê? O que necessita é aumento de fluxo de óleo. Quando ele consegue aumentar o fluxo de óleo, ele preenche, no caso, melhor e faz uma vedação melhor, porque aí, como o escoamento, no caso, vem em maior quantidade, aumenta a pressão nessa parte interna. Não sei se vocês entenderam e por que eu falando dessa forma de motor, porque o motor, ele tem o circuito de lubrificação dele, e o circuito de lubrificação é um circuito hidráulico. Assim como se vocês pegarem o sistema de arrefecimento no motor, é um circuito hidráulico. Se eu pegar um sistema de alimentação, no caso, de combustível, é um circuito hidráulico também, porque tem que ter, no caso, alguma coisa, pressurizar o sistema ou puxar o combustível de dentro do reservatório e mandar para o motor. Então, também é um circuito hidráulico nesse conjunto. Não tem uma aplicação aí, só que são circuitos que trabalham com pressão mais baixa, a não ser o de alimentação, por exemplo, como o rei lá de um caminhão desses de trabalho hoje, que chega até 2.000, 2.200 bar de pressão. Aqui, relações de pressão. A faixa de pressão de uma bomba é determinada pelo fabricante baseada na vida útil da bomba. Por que baseada na vida útil da bomba? A bomba ela começa a desgastar com o tempo. Então, quando ela começa a desgastar, ela começa a ter fuga, no caso, de fluido na parte interna. Quando eu tenho fuga, tá? A pressão é prejudicada. Então, as bombas hidráulicas podem ser acionadas por motores elétricos, motores de explosão, no caso aqui diesel, gasolina ou etc. Aí depende, no caso, aonde ou quem que vai estar acionando esse conjunto para vocês, tá? Então, tem que ficar ligado em relação a isso aí também. O princípio de funcionamento, como é que é? A função da bomba é empurrar o fluido no sistema hidráulico. Então, o que ela vai puxar de um lado e empurrar do outro, criando o quê? Um fluxo. E a bomba converte a energia mecânica da fonte primária do motor em energia de pressão, no caso, no fluido. A energia de pressão é, então, usada para acionar um atuador frequentemente com movimentos muito precisos. No caso, um cilindro, ou se não, um motor hidráulico. Aí depende de onde vocês vão estar utilizando, tá? É uma prática comum referir-se à bomba como a fonte de pressão do sistema hidráulico. Mas de onde, por exemplo, eu vou ver, na verdade, em alguns pontos, por exemplo, qual que foi a pressão gerada. Mas essa pressão gerada, na verdade, gente, é a restrição que o fluido tem no seu deslocamento. Então, quando ele tem restrição, a tendência, no caso, é aumentar a pressão, tá? Logicamente, gente, se a gente pegar e baixar o fluxo de óleo ou a quantidade de óleo que vai estar circulando, diminui a pressão também, tá? Porque a bomba, em termos no sistema hidráulico, ela não é para fazer pressão, a bomba ela fazer deslocamento, no caso, de fluido. Então, por isso que a gente tem lá, ela vai ver a vazão. A vazão da bomba é, no caso,
50 litros por minuto. Como é que eu testo isso? Aí vem aquela questão que eu falei para vocês. Para mim ver a pressão que está sendo gerada no circuito, eu verifico com no caso, manômetro. E para mim verificar, no caso, a vazão, eu vou ter que medir o quê? Um fluxômetro. Então, é a quantidade de óleos que passa, no caso, ou de litros que passa por minuto, ou galões que passa por minuto. Como nós estamos aqui no Brasil, a maioria do pessoal adota litros por minuto, tá? Que é o sistema ISO. Aí, quando fala em galão é sistema americano, tá? Ou inglês. Aqui ele está falando que perda não quer dizer que é só que é a bomba que está danificada. A perda pode ser, por exemplo, se eu tiver um vazamento no circuito, se eu tiver uma vedação deficiente, tá? De repente, nesse circuito tem uma vedação, um O-ring, alguma coisa assim, que ela está comprometida. Quando você pressuriza, ela começa a vazar, tá? Isso pode ser vazamento, gente, externo, que é aquele que você vai verificar e ver, ou eu posso ter um vazamento interno. O que é um vazamento interno? O vazamento interno é aquele por exemplo, que o óleo ele tem que passar, no caso de uma câmara para outra, só que, como tem desgaste, por exemplo, em alguma vedação, o óleo retorna para a mesma câmara. Então, você nunca vai conseguir ver, no caso, esse vazamento, por exemplo, interno. O que pode fazer, no caso, é você colocar o manômetro na linha de alimentação e ver se ela está caindo. Se ela estiver caindo, aí eu vou detectar que está com vazamento, no caso, interno. Nos sistemas de freio hidráulico, que eram usados nos caminhões e usam na atualidade, eles tinham o problema desse tipo de vazamento interno e o óleo retornava para dentro do reservatório. Tá? E aí, como é que eu sabia que ele estava com defeito assim? Então, eu acionava o pedal, em vez de ele ficar alto, ele começava a descer e ia até a tábua, encostava lá, no caso, no assoalho do veículo. Isso quer dizer que a gente não tinha um vazamento. Aí você procurava isso em todos os sentidos, em todos os lugares, por exemplo, possíveis no caminhão, no carro, na caminhonete, sei lá, e não achava. Então, era a forma de você detectar que tinha um vazamento interno na bomba hidráulica ou no cilindro hidráulico principal, que seria o cilindro mestre. Tá? Porque ele retornava para dentro do reservatório. E você não consegue ver isso na hora que estava funcionando. Tá? A única condição que você teria é quando você pisa, ele baixa, no caso, lentamente o pedal até encostar, no caso, no assoalho. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Aqui só tem a característica, o funcionamento do conjunto. Ele diz aqui, ó, a bomba cria um movimento ao empurrar o fluido, o que resulta no fluxo. Tá? Porém, para se criar pressão é necessário haver uma resistência ao fluxo. Então, o que eu vou fazer? Se eu tiver, por exemplo, uma geometria muito complicada no circuito, se eu tiver uma restrição, um orifício, uma tubulação que tem uma restrição muito pequena, a tendência, no caso, é aumentar a pressão. Então, e aí ainda fala aqui, além disso, se a resistência for uma carga aplicada a um atuador, a pressão criada é apenas a necessária para dar conta da carga. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma concha, por exemplo, num trator que precisa ser acionada, ele vai ter limitação de quanto, por exemplo, que ele pode erguer de peso lá na frente, ou força que ele pode ser aplicado. Tá? Senão eu teria que toda vez ficar fazendo dimensionamento. Então, o trator, no caso, quando você compra, ele já vem dimensionado com a carga máxima que ele pode, no caso, estar executando. Tá?
Aí ele fala aqui que a pressão pode ser perdida a qualquer caminho alternativo que ofereça menor resistência ao fluxo. Isso quer dizer o quê? Se ele tem dificuldade de passar por um lugar e de repente estoura, ou estoura um vedador, ou estoura, no caso, um anel, alguma coisa, ou uma mangueira, logicamente a tendência daquele fluxo de óleo é tudo ir para aquele lugar que é mais fácil de passar. É igual, ele jaguara que nem sistema elétrico. A corrente elétrica sempre vai procurar o que tiver mais fácil dela, no caso, da descarga no aterramento. Tá? Enquanto eu tiver, por exemplo, qualquer coisa que faça restrição no circuito para não dar aterramento, ela vai continuar dentro do condutor. Tá? Aí ele fala aqui, ó, vazamento em outro componente qualquer, por exemplo, uma válvula provavelmente causa perda de pressão. A bomba existe apenas para causar o fluxo. Então, ela só existe para fazer o quê? Deslocamento, no caso. Para onde o fluxo vai dependerá de outros componentes no sistema, que geralmente é o quê? A utilização de canais, vias, ou se não, tubulações para ele chegar até onde que ele tem que chegar. Tá? Então, a bomba está única e exclusivamente empurrando ou puxando o óleo de um lugar e mandando um fluxo para acionar, no caso, algum conjunto. A gente tem que estar ciente disso daí. Tá? Só para vocês terem uma ideia, uma bombinha de um carro, um Palio qualquer aí, sei lá, um Celta, um Gol, seja hidráulico, ele gera 100 bar de pressão, no caso, para acionar o sistema de direção, tá? Essa especificação, por exemplo, para o caminhão, vocês devem ter, porque daí aumenta o tamanho, no caso da bomba hidráulica lá, ele deve ter muito mais capacidade, porque o caminhão ele tem carga que vai estar, no caso, colocada em cima, então ele vai ter que ter aí, no caso, uma bomba com maior eficiência de deslocamento para diminuir o esforço físico, por exemplo, do cara estar tá acionando, no caso, o sistema, no caso, hidráulico lá para acionar a direção, tá? Aqui, ó, a gente tem algumas coisas aqui, ó, as partes essenciais de uma bomba são uma abertura, no caso de entrada. Então, ele, no caso, nos mostra aqui que ele vem o quê? Baixa pressão, entrada, em verde aqui, ó. Tá? Pela qual a bomba alimentada com óleo do reservatório. Então, tá aqui, baixa pressão. E uma abertura de saída de alta pressão. Então, tá em vermelho aqui, tá? Que é conectada à linha, no caso de pressão, ou conectado ao acionador. Câmaras de bombeamento que levem o fluido da entrada e saída. O que é câmara? Isso aqui, tudo que tiver entre uma palheta e outra aqui, ó, é uma câmara, gente, um fechamento. Então, essa palheta que a gente está vendo aqui, nessa tipo de bomba aqui, que é uma bomba de palheta, o que acontece? Ela fecha totalmente quando ela passa numa posição, ela está fora de centro. Quando ela começa a abrir, ela começa a dar um deslocamento de fluxo. Aqui eu tenho fluxo máximo. Daí ela começa o quê? Comprimir, que ela vai empurrar para onde? Para o circuito. Tá? Aí o que vai acontecer? Quando ele empurra para o circuito, quanto mais dificuldade ele tiver em passar, maior vai ser o quê? Vai elevando o quê? A pressão interna. Então começa a mostrar que vai ter, no caso, uma força de deslocamento, o acionamento desse conjunto. Tá? Então a câmara de bombeamento é essa distância que eu tenho, por exemplo, entre uma aleta e outra aqui, vocês vão ver que é a câmara de bombeamento, no caso desse tipo de bomba, tá? As bombas são classificadas basicamente de dois tipos: hidrodinâmicas, deslocamentos negativos, e hidrostáticas, deslocamento positivo, tá? Bombas hidrodinâmicas.
Centrífugas ou hidrodinâmicas são utilizadas na transferência de líquidos tendo a única resistência encontrada o peso do líquido ou o atrito com a tubulação. Nesta bomba, o aumento de pressão diminui sua vazão. Tá? A mais conhecida é a bomba de água. Tá? Como não existe contato direto entre rotor e carcaça, não há boa vedação interna, ocasionando vazamentos internos e, consequentemente, uma baixa eficiência volumétrica. Então, ele mostra por que a bomba d'água que é ineficiente. Por isso, ela é utilizada para trabalhar com líquidos contaminados ou de baixa viscosidade. São projetados para baixa pressão e não há risco de sobrecarga. Então, por isso que eu uso no sistema hidráulico de arrefecimento do motor. Tá? Não compromete. A função dela é só fazer com que a água esteja em circulação. Tá? Então, ele traz aqui, bomba centrífuga, usada como bomba d'água no caso dos motores. Então, mostra aqui, ó. As lâminas, ao girar, proporcionam a força centrífuga que causa a ação de bombeamento. Então, eu vou ter uma entrada, tá? As lâminas impulsoras aqui, o rotor que vai estar no conjunto, os olhares e a saída que ela vai fazer o deslocamento. Aí tem outro tipo de bomba aqui que é de hélice, ó, bomba do tipo axial hélice, tá? Se a gente pegar isso daqui, o pessoal usa, por exemplo, em jet ski, tá? A água é puxada de um lado e é, no caso, empurrada do outro para dar o deslocamento, como se fosse uma turbina do jet ski. Porque ele vai estar ligado ao motor, esse conjunto empurrando a água para trás, tá? Então, ó, fluxo axial gerado pela hélice rotativa, eu tenho a entrada e depois eu tenho a saída, no caso aqui do conjunto. Tranquilo até aqui? Sossegado, professor. Bombas hidrostáticas, volumógenas ou deslocamento positivo, tá? É aquela que a entrada e a saída são hidraulicamente vedadas. Tá? Então, o que eu tenho aqui? De um lado, gente, ó, de um lado, eu tenho alimentação, entrada. Preenche a câmara e esse cilindro aqui, que vai fazer o acionamento, ele vai empurrar, fechar esse cara aqui na hora que você pressuriza e abrir essa válvula aqui de cera. Geralmente, essas válvulas de cera, ela tem a mola ali para ela retornar, no caso, na posição de fechada, quando ela não estiver sendo acionada. Tá? Aí a gente tem aqui, é aquela onde a entrada e a saída são hidraulicamente vedadas, e isto é, o óleo da câmara de saída não tem condição de voltar para a câmara de entrada, devido à vedação interna de bomba. Esse tipo de bomba mantém a pressão residual na saída e necessita de proteção de uma válvula de segurança, para não dar excesso de pressão. Aí, gente, ó, o que eu posso falar para vocês? Se vocês pegarem um sistema hidráulico que é usado de alimentação de um automóvel, a parte de combustível, a hora que funciona a bombinha, no caso de combustível dela, vocês vão ver que ela mantém uma pressão residual no circuito, porque na hora que vocês forem dar partida, existe até algumas que na hora que ela tem um sistema de relé, que na hora que você abriu a porta, ela pressuriza o circuito para na hora que você der a partida, ele já pegar o carro sem não precisar ficar dando o quê? Muitas partidas no motor, porque isso aí compromete o quê? A bateria. Mas eles podem usar desse artifício aqui, igual eu estou falando para vocês, de válvula e manter essa pressão no circuito, e daí na hora que vocês forem dar a partida, já está a pressão residual, é só da partida ele vai entrar em funcionamento. Ok? Ok, professor. Ó, as bombas de deslocamento positivo não admitem vazamento interno e fornecem determinada quantidade de fluido a cada rotação ou ciclo. Isso quer dizer, as bombas que são usadas nos circuitos hidráulicos para automóveis ou caminhão, vocês vão ver que eles são de rotação, não é de pistão. Tá?
As bombas hidrostáticas, a saída do fluido depende da pressão, com exceção das perdas e vazamentos. Praticamente todas as bombas necessárias para transmitir força hidráulica em equipamento industrial, em maquinaria de construção, em aviação, são do tipo hidrostático. As bombas hidrostáticas produzem fluxo de forma pulsativa, porém sem variação de pressão no sistema. O que é pulsativa? Ela vai sobreacumulando. Então, se ela não tivesse, no caso, para onde sair, a pressão tende até chegar a um ponto que estoura. Mas o que eles fazem nisso aqui para não danificar? Eles vão, no caso, colocar algo que é uma válvula de descarga que na hora que subir a pressão, aumentar aquele índice, ela vai abrir e vai dar retorno para tanque, tá? No circuito. Para, no caso, não danificar o circuito hidráulico. E aqui a gente tem alguns exemplos de bomba, gente. Então, primeiro, ó, bomba de êmbolo. O que é bomba de êmbolo? Isso aqui é semelhante ao que usa o pistão, no caso, ou o cilindro hidráulico para acionamento do sistema de freio, tá? Bomba de êmbolo. Depois eu tenho bomba de engrenagem, que é esse modelo aqui. Depois eu tenho bomba helicoidal, que é esse modelo aqui. Bomba de palheta, esse modelo aqui, que vocês estão vendo que ela é fora de centro, no caso, o eixo com relação à carcaça. Bomba de lóbulo triplo. Isso aqui, o pessoal usa, no caso, essas bombas aqui, é muito usado em ar nesse sistema aqui, tá? E esses bombas de lóbulo triplo aqui, a eficiência dela é muito alta, tá? Bomba de pistão duplo, tá? Esse cara aqui. E circunferencial. E bomba de tubo flexível, ou, no caso de rolete, esse camarada aqui que vai mudando essa configuração na parte interna para pressurização no caso do circuito. Então, de um lado ela alimenta, que vocês estão vendo a flecha aqui, vem para a câmara, ele continua girando esse eixo, ele muda a posição dele e vai pressurizando esse sistema aqui. Dependendo do tipo de material, esse cara aqui tem que ver onde que é utilizado, mas se ele for um material que também, dependendo da situação, ele vai ter uma durabilidade aí comprometida. Gente. Qual que é os modelos que mais encontram, por exemplo, aí no dia a dia de vocês? Vocês vão encontrar essa daqui, tá? E essa daqui. Então, eu tenho a de engrenagem e a de palheta. Existe uma aqui que o pessoal fala que é de rotor, mas, na verdade, ela tem as engrenagens, a engrenagem trabalha uma dentro da outra, tá? Não duas separadas, igual a gente está vendo aqui. Tá ok? Aí tem aqui as bombas hidráulicas de alta pressão para utilização em sistemas hidráulicos oleodinâmicos, máquinas industriais e mobil. Mobil, toda vez que vocês falar que é mobil, gente, é usada na automotiva, tá? Divide-se nos seguintes tipos: bombas hidráulicas de palhetas, fixa, volume variável e rotativo. Bombas hidráulicas, no caso de engrenagem, e bombas hidráulicas de pistão, tá? Para a área mobil, tá? Vocês usam essas três. Essa daqui, ó, que é a última que está mostrando de pistão hidráulico, vocês vão ver que ela está sendo usada muito na área de agricultura, porque ela trabalha com fluxo variável. Então, na hora que eu preciso de carga, ela aumenta a pressão. Na hora que eu não preciso, ela trabalha com baixa pressão, tá? Então, e um comando desse cara aqui não precisa ser um comando eletrônico, ele pode ser um comando por sistema hidráulico mesmo, para poder estar acionando no conjunto. Então, ele vai ter, no caso, uma válvula hidráulica que vai estar controlando essa baixa e alta pressão, tá? Na verdade, eles chamam, no caso, esse sistema no circuito hidráulico de load sense. Então, load sense, vocês vão ver que ela trabalha por demanda. Então, quando a demanda é alta, eu preciso de pressão alta, ela vai aumentar a pressão. Mas quando, no caso, não necessita, ele baixa a pressão e aumenta a vida útil, no caso dos conjuntos, e diminui o consumo, por exemplo, de combustível. Tá? E isso é essencial para quem trabalha, no caso, com motores, aí o
de combustão, ou tratores fora de estrada, trator, no caso aí, de construção. Tem uma definição aqui, por exemplo, da bomba no caso de palheta. Ó. Então, ele fala que as palhetas produzem uma ação de bombeamento, fazendo com que as palhetas acompanhem o contorno de um anel ou carcaça. Isso quer dizer, por isso que ele é excêntrico, conforme a rotação que, no caso, você aplica, ele vai o quê? Abrir e fechar essas palhetas. Tá? Porque ela está fora de centro, quando ela está próximo, no caso, da carcaça, ela está fechada. Quando ela está distante da carcaça, as palhetas estão abertas. Tá? Então, ele mostra aí todo o desenrolar. Depois eu vou passar isso aqui para vocês. Vocês têm como ler e fazer uma leitura. No caso, não a gente ficar perdendo aqui. Também fica até esquisito eu ficar lendo tudo para vocês. Tá? O que eu falei para vocês, a carcaça aqui, essa parte branca interna que é o eixo centrado e ela está fora de centro. A bomba rotativa ela vai fazer o deslocamento aí conforme, no caso, a sua necessidade. Tá? Aí depende, no caso, do funcionamento. Aqui a gente tem uma simbologia, no caso dela, como é que ela está aqui, ó, tá? Deslocamento variável, tá? Em função, no caso do funcionamento. A gente traz aqui esse modelo que é descentralizado, e aqui eu tenho um modelo que ele fala que é palheta balanceada. Então, ela tem alimentação dos dois lados. Ela tem, no caso aqui, o descentralizado das duas posições para poder, no caso, fazer o bombeamento. A bomba rotativa, ela está aqui, ó. As palhetas são pressionadas contra a superfície da curva do deslizamento, transportando dessa maneira o óleo desde a câmara de sucção até a câmara de pressão. Ao fim de aliviar os mancais, frequentemente se colocam duas câmaras, no caso de sucção, e duas de pressão. Uma para frente e outra, uma em frente à outra. A vazão nesse tipo de bomba não é variável, possui pouco atrito, elevando rendimento, poucas pulsações, marcha silenciosa e pressões até 175 bar, gente. Consigo trabalhar com esse tipo de bomba. Então, para direção hidráulica aí funciona muito bem, tá? A bomba de palheta de volume variável, então aqui a quantidade de fluido que uma bomba de palheta desloca é determinada pela diferença entre a distância máxima e mínima que as palhetas são estendidas e a largura das palhetas enquanto a bomba está operando. Nada pode ser feito para modificar a largura de uma palheta. Entretanto, uma bomba de palheta pode ser projetada de modo que a distância de deslocamento das palhetas possa ser modificada, sendo essa conhecida como bomba de palheta de volume variável. Tá? Na verdade, se eu voltar aqui, essa daqui é a bomba de palheta de volume variável. Vocês estão vendo aqui, ó, ela vai girando e eu posso alterar, no caso, essa curvatura, ou a descentralização, no caso da parte central dele aqui, muda. Então, através do parafuso, ele começa a fazer essa modificação. Tá? Tá aí, ó. A bomba de palheta balanceada, essa aqui é o que usa no circuito hidráulico de direção. Tá? Tem aqui o desenho dela, que vocês estão vendo aqui. E bomba de engrenagem. No lado de entrada, os dentes da engrenagem desengrenam o fluido, entra na bomba, sendo conduzido pelo espaço existente entre os dentes e a carcaça, para o lado de saída, onde os dentes da engrenagem e forçam o fluido para fora do sistema. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A entrada dele aqui, ó. O óleo entra, bate aqui.
Ele não dá fuga aqui porque aqui é alta pressão e aqui baixa pressão. Então, ele começa a fazer deslocamento tanto nesse sentido quanto nesse sentido e empurra onde vai ter, no caso, menos oposição, que é a saída ou onde vai fazer o quê? A atuação do caso do conjunto, tá? Da nossa bomba de engrenagem aqui. Aí tem o processo de explicação aqui, que forma um vácuo, o óleo é transportado através da carcaça, e depois chega aqui, ó, o óleo é forçado à abertura de saída, e a pressão de saída atuando contra os dentes causam aqui uma carga não balanceada nos eixos, como indica as setas. Aqui, ó, detalhe, gente, a carcaça, ó, a tampa que vem em cima disso aqui, se ela estiver desgastada por efeito, no caso, de falta de lubrificação ou metálico que riscou, por exemplo, a carcaça, eu começo da fuga interna, por exemplo, da minha bomba hidráulica, tá? Isso pode ser uma coisa que vai comprometer a lubrificação. Aqui, detalhes de uma bomba, né? Então, ele traz aqui retentor, cabeçote dianteiro fundido de alumínio, anel, engrenagem, tá? Cabeçote traseiro, anel O-ring, placa de apoio bimetálica, seção central de alumínio extrudado, placa de apoio e engrenagem motora. O que é engrenagem motora? É que dá movimento. É a engrenagem motriz ou movida que recebe movimento. Bomba, no caso, hidráulica aqui de ação dupla, alguns modelos que estão mostrando aqui, ó, é como se eu tivesse duas bombas aqui diferentes nessa dupla, e essa aqui é uma simples, é usada muito em circuitos hidráulicos ou algumas, no caso lá, tratores, algumas coisas assim. E a bomba de pistão, gente, é esse modelo aqui. Essa aqui, ela tem esse prato aqui que a gente está vendo aqui, ó, essa placa que o pessoal fala. Conforme essa placa modifica, ela pode, no caso, alterar a pressão no caso do circuito, tá? Isso aqui usa-se muito, por exemplo, na área, no caso, agrícola hoje, tá? Para acionamento. Então, eu tenho aqui placa de deslizamento, ângulo da placa aqui, no caso, que essa daqui é o nosso prato, e ângulo da placa de deslizamento. Então, ó, as entradas e saídas elas vão se alterando, porque o curso que a gente vai ter desses pistão aqui, ó, esses carinha aqui, vão ser alterados conforme, no caso, eu mexo, no caso, nessa posição. Se ela chegar num ponto que ela está, eu não tenho deslocamento no caso desses pistão, automaticamente vai, no caso, comprometer o quê? A pressão da bomba, tá? Ela vai estar sem ação. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então, as três bombas que nós mais usamos aí na parte automotiva é essa de pistão, a de engrenagem e a de palheta. Isso tem que vocês gravarem na cabeça aí. As de palheta são muito usadas, por exemplo, em sistema de direção. As de engrenagem, no caso, usadas para lubrificação, no caso, nos motores, e acionamento, alguns de conjuntos que a gente tem no sistema. E essa de pistão aqui, para trabalho, no caso, em tratores, ou, no caso, alguma máquina que são usadas fora de construção. Beleza? Vamos fechar por aqui hoje, gente, essa questão. Falta a gente só ver a simbologia e fechamos essa parte, no caso, de hidráulica. Depois já vamos começar a parte de pneumática, beleza? Beleza, professor. Tá jóia, então, gente. Boa tarde para vocês. Obrigado. E até Valeu, amanhã. professor. Amanhã nós começamos o sistema de freio, tá ok? Beleza, professor. Tranquilo. Tá jóia. Davi, não esqueça de me mandar o material lá que tá devendo para mim. Tá jóia? Joia.
Tá joia então, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.